Olá, seja bem-vindo a mais um estudo. Antes de adentrarmos no estudo de hoje, queríamos acrescentar e rever como terminou o sexto selo, já que o sétimo nós vamos ver depois, porque entre o sexto e o sétimo houve uma intercalação, ou seja, há algo no meio que está escrito aí no sexto selo. Ó. Vamos ver o texto bíblico lá em Apocalipse 6, 12 a 16. E eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira balança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o céu e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O texto bíblico ainda continua dizendo, né? Diante dessa cena, diante desses acontecimentos, quem é que vai poder ficar de pé? E essa é a pergunta. Então, por isso que houve uma parada. O capítulo 7 entra para esclarecer quem é que vai ficar de pé, quem são aqueles que vão permanecer diante da face da ira do Cordeiro, e depois justamente a gente vai continuar com o sétimo selo. Então, essa descrição do sexto selo, com certeza retrata a volta de Jesus, porque as estrelas, ao cair do céu, o sol deixará de brilhar e a lua perderá sua claridade. As nações se lamentarão e verão Jesus voltando nas nuvens. Então é uma descrição tremenda da volta de Jesus, embora tenha havido prenúncio antes, né, do que realmente já aconteceu com o sol, a lua e as estrelas, conforme falamos no sexto selo, apenas para enfatizar de que naquela época, antes daqueles acontecimentos, houve uma grande proclamação de que Jesus voltaria. E o evangelho se expandiu grandemente em toda a América do Norte, a Europa, a Austrália, com o movimento da volta de Jesus. Mas a descrição do sexto selo retrata especificamente da volta de Jesus como o último acontecimento final aqui na Terra. E quem é que vai poder ficar de pé diante desse grande acontecimento? A resposta é os 144 mil. Este é o grupo que ficará em pé diante da volta de Jesus. Somente este grupo ficará em pé para aguardar a volta de Jesus, porque vimos no sexto selo que os demais se esconderão nas rochas e nas cavernas, se esconderão da face da ira do Cordeiro, porque não se prepararam e não quiseram se preparar para subir quando ele voltasse. Mas esse grupo, sim, os 144 mil e a vitória final. Os adoradores do Cordeiro são chamados 144 mil. Nós vamos ver que 144 mil não é um número literal, não é a quantidade de salvos, mas é um grupo específico que permanecerá de pé quando Jesus voltar. Na verdade, esse grupo é a última geração dos cristãos fiéis. Esse grupo formará a última geração de cristãos fiéis. Ou seja, bem claro, todos que serão salvos, que estarão vivos quando Jesus voltar, né? Todos os vivos, porque os salvos no céu são constituídos de duas classes. Os mortos, né? Todos que morreram, claro, todos antes de nós, né? Há 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 anos atrás, estão mortos. Mas, quando Jesus voltar, né, por ocasião da volta dele, todos os que estarão vivos, que forem salvos, que irão para o céu, esses sim é que formam esse grupo especial, esse grupo de 144 mil. Então, o texto bíblico, ele procura descrever isso. Então, como nós vimos anteriormente, né, diante da pergunta de quem vai poder ficar em pé, e a resposta nós já vimos que serão justamente esse grupo dos salvos que vai ficar em pé quando Jesus voltar. Para permanecer em pé diante da ira de Deus e do Cordeiro, é necessário que sejam achados fiéis. É necessário que esse povo seja justamente aquele que vai subir. Porque
Se não for subir, então vai se esconder de Jesus. E como a Bíblia agora passa a descrever no capítulo 7 de Apocalipse, esse grupo, quem é esse grupo? Por que ele é tão especial? O texto bíblico diz em Apocalipse 7, de 1 a 3, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais foram dadas fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus. Então, esse texto bíblico, ele nos dá aí uma descrição inicial de que os 4 ventos, que são os ventos da tormenta política, econômica, social, natureza também, né? As tormentas naturais, eles não seriam soltos enquanto o povo de Deus não fosse selado. E esse selo é o que nós vamos entender através da descrição aqui do capítulo 7. Os 4 anjos que seguram o vento é justamente o símbolo da destruição final que virá sobre o mundo enquanto após o fechamento da porta da graça, ou seja, enquanto há oportunidade de você ser salvo, a destruição final não virá, mas ela virá só depois que forem já selados, forem então já separados aqueles que subirão com Jesus quando ele voltar. Cristo ainda intercede pelo pecador, ele ainda está intercedendo por mim e por você, ou seja, ainda você tem oportunidade de ser salvo, mas chegará o dia em que essa oportunidade acabará, quando começar a vir os últimos acontecimentos finais, destruidores, é porque não há mais oportunidade. Portanto, selar na fronte é um símbolo de proteção antes do juízo. Ao Deus selar o seu povo, ele está separando, está determinando, está reservando aqueles que são fiéis a ele, porque esse povo, ele vai subir. Esse povo não vai sofrer as calamidades que vai vir sobre o mundo, as calamidades grandes e terríveis, a tal ponto que a Bíblia diz em Mateus 24:31 que todas as nações da terra se lamentarão diante do juízo de Deus e diante da sua vinda e diante da sua glória e majestade. Quantos serão selados antes que se feche a porta da graça à humanidade? Quantos serão selados? Como a Bíblia descreve a questão desses selos? No texto bíblico diz que, João diz no versículo 4, né? Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000 de todas as tribos de Israel. Como Israel tinha 12 tribos, né? 12.000 de cada tribo, total 12 vezes 12 mil, 144.000. Os que serão selados antes do fim do tempo da graça poderão permanecer em pé diante da ira divina, serão livrados das últimas pragas. Receberão selo porque primeiro foram avaliados e achados dignos de recebê-lo. E esses selados, eles estão distribuídos como se fossem as 12 tribos de Israel, né? 12.000 de cada. Mas lembrando que essas tribos atualmente não existem, né? Israel hoje não é dividido em tribo, não existe hoje as tribos de Israel. A figura dos 144.000, somando 12.000 de cada tribo, é tomada de um ambiente bélico da conquista. Observe que 12.000 vezes 12, o número 12 e seus múltiplos é um símbolo do reino de Deus na Bíblia. Foram as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Cristo. Então 12 é um símbolo do reino de Deus. E multiplicado por 1.000, né? A Bíblia fala 1.000, milhares, é incontável. A multiplicação por 1.000 é um sentido de ser incontável. Então, é isso que nós vamos ver quando João viu a grande multidão de salvos. É um número incontável. Mas, lembre-se, 144.000 não é um número literal. Não é exatamente somente 144.000 pessoas que serão salvas, mas isso aí quer dizer que o reino de Deus, a formação do reino de Deus é um reino completo. Para Deus, 12 é completo. Para Deus, 12 não falta nada, nem está de mais e nem está de menos,
Por isso que, quando diz lá no quinto selo, né, descansem, dizendo aos mártires, descansem até que se complete o número dos salvos. É porque Deus é perfeito em tudo que ele faz. Também nós vamos ver que o selo, né, se o povo de Deus é selado aqui na terra. O selamento ocorre na terra. Mas no texto aí de Apocalipse 7:9, diz o seguinte, né, depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Observe que João ouviu o número dos selados. Os selados são aqui na terra. Por ocasião, quando Jesus voltar aqui à terra, vão estar os vivos, né, os vivos que foram selados. Mas agora no versículo 9, João ele vê uma grande multidão. Então, até então, João não havia visto os fiéis, ele apenas ouviu o seu número. Mas agora, ele, como que parece, dois grupos distintos, né? Um é os 144.000, o outro é a grande multidão. Parece dois grupos distintos, mas são duas imagens distintas de um mesmo remanescente final. Isto porque, quando João ouviu o número dos selados, o selamento ocorreu com os vivos aqui na terra. Mas agora, quando João vê os salvos, ele vê agora uma quantidade inumerável, milhares e milhares e milhares. Lembra o sentido de mil? Quer dizer milhares e milhares, incontáveis. Ele vê agora uma multidão de salvos incontáveis. Por quê? Porque lá no céu, agora, todos os salvos de todas as épocas, de todas as nações, tribo, língua e povo, de todas as épocas estarão no céu. Então, realmente, será uma multidão incontável de salvos. Então, os salvos não só são 144.000, né? Na verdade, João estava se referindo que os salvos aqui na terra se juntarão com todos os salvos de todas as épocas, estarão juntos no céu, uma quantidade inumerável, incontável. Então, a Bíblia, né, como nós vimos, ao descrever João, que ele ouviu, né, ouviu e viu, como se fossem duas coisas distintas, mas realmente é a mesma coisa, a mesma quantidade de salvos, e esses salvos, eles louvam e adoram o que está sentado no trono e ao Cordeiro, porque só Cristo é digno de toda a honra e de todo louvor. Todos que serão salvos, que estarão salvos no céu, eles glorificarão a Cristo, eles glorificarão o Cordeiro, porque só está lá por causa da morte de Jesus. Salvação não é por mérito, salvação ninguém consegue por obras, mas pela obra de Cristo. Por isso que esses salvos, eles têm vestiduras brancas, porque eles lavaram no sangue do Cordeiro, ou seja, eles foram perdoados, foram purificados, foram transformados pelo sangue de Jesus. Só esse sangue pode salvar, só esse sangue pode fazer com que estejam lá no céu, com as palmas nas mãos, como aqui na terra, quando receberam Jesus aqui na terra, na entrada dele triunfal em Jerusalém, carregaram ramos ou palmas nas mãos para acenar, para glorificar Jesus, para saudá-lo. Da mesma forma no céu, a Bíblia diz que os santos saudarão Jesus com palmas nas mãos. Então, esses salvos, os salvos que nós vimos, os selados, eles compõem a última geração de fiéis que enfrentará a última tribulação e vencerá a batalha final. Por isso que vai ser momentos difíceis, né, para os salvos que estarão aqui na terra. Diante da grande tribulação, diante da fúria das forças do mal querendo destruir, diante das perseguições implacáveis que o mundo vai trazer contra o povo de Deus aqui na terra. Claro que por trás disso existe a força do mal, a força de Satanás querendo destruir o povo de Deus. Mas esse povo será salvo porque Deus o selou. Deus os resguardará e os protegerá diante da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. A primeira imagem
usa uma imagem militar para descrever essa geração antes de entrar na última grande tribulação, porque a batalha é grande. E a segunda imagem é uma imagem festiva para descrever a geração dos salvos que sairão triunfados, né? que triunfarão, que terão a vitória diante da grande tribulação. A primeira imagem de que João ouviu são os salvos aqui na terra, dos selados aqui na terra. E depois ele vê os salvos glorificados lá no céu. Então, o que depara o futuro para esse grupo especial? O que é que nos diz o texto bíblico sobre esses salvos que diz em Apocalipse 7, 15 a 17? Diz o texto: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite e no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Esse grupo será convidado a viver com o mesmo Deus em seu palácio ou santuário. Esse grupo é um grupo aonde um cordeiro os apacentará, né? Estranho, né? Como um cordeiro, ele vai apacentar cordeiro, né? Jesus é o cordeiro e vai apacentar os salvos, que são considerados ovelhas. Mas é assim que Jesus é. Quando ele veio à terra, ele se tornou homem. Ele assumiu a natureza humana e conservará essa natureza para sempre nos céus. Por isso que um cordeiro apacentará as ovelhas, porque temos um Deus que se identificou conosco, assumindo a nossa natureza humana. Quem se ocupará em nos cuidar pela eternidade é uma pessoa realmente divina, mas que tem a nossa natureza humana, pois conservará para sempre. Há algo que te preocupa? Há alguma lágrima que não consegue segurar e esperas que alguém te salve? Então aceite o cordeiro que foi morto, para que seu sangue te limpe de toda maldade e alivie a tua dor. A sua esperança está em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você vai estar salvo ou perdido, depende da sua escolha. Escolha ser selado, escolha ficar do lado de Deus. Mesmo que vamos enfrentar tribulações, mas teremos a vida eterna. O diabo ele promete apenas fama, riquezas e prazeres que vão passar e vai ser queimado tudo aqui. Mas o que Deus nos promete é para toda a eternidade. Tome a sua decisão e se coloque ao lado de Jesus. No próximo estudo, então, nós continuaremos com o capítulo 8. Vamos falar do 7º selo e a introdução ao toque das trombetas. Convidamos você e não perca para o próximo estudo do Apocalipse.